esse texto, eu vou continuar pregando nesse tema, sobre o tema do aniversário da igreja. Então, em Atos 11, eu vou ler o 19 em diante. Atos 11, 19. Atos 11, 19. Diz assim: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens cíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Aí, versículo 21, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou, viu a graça de Deus, e se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração. E exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Amém, queridos? Queridos, o tema do aniversário da igreja: debaixo da graça e do poder de Deus. Irmãos, a igreja de Atos era uma igreja que vivia, ela vivia debaixo do poder. Ela era uma igreja que vivia debaixo do poder de Deus. O poder de Deus era algo marcante, era algo realmente visível no cotidiano da igreja. Era muito comum os crentes irem para a praça pregar e de repente aparecerem ali uma multidão de pessoas e eles pregarem com autoridade, com ousadia no Espírito Santo, e muitas pessoas se converterem. Quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja ali em Atos 2, que todo mundo chama de Pentecostes, mas Pentecostes na realidade é festa de colheita, e o que estava acontecendo naquela época era a festa de colheita, e o Espírito Santo desceu e associaram o nome de Pentecostes à descida do Espírito, mas na realidade ali foi um derramar do Espírito Santo, cumprindo a profecia do profeta Joel, onde Deus disse que derramaria do seu Espírito sobre a sua igreja, derramaria do seu Espírito sobre o seu povo, eles profetizariam. Dali em diante, irmãos, começam a mover tremendo de poder, a igreja começa a andar como nunca andou antes no poder de Deus. O poder de Deus era algo, irmãos, impactante na vida da igreja, era algo, irmãos, indiscutível na vida da igreja, era algo presente na vida da igreja, e a graça de Deus era o favor de Deus, Então a graça e o poder sempre andam juntas. Aonde tem a graça de Deus, via de regra, o poder de Deus está ali. Aonde o poder de Deus está, a graça de Deus também está se manifestando. Porque o poder, ele vem para quebrar as cadeias, ele vem para romper os grilhões, e a graça vem para conquistar os corações perdidos. Então, irmãos, essa igreja de Atos, ela cresceu debaixo do poder, ela cresceu debaixo da graça de Deus, e esta igreja aqui não é diferente. Aí por isso nós fazemos um paralelismo entre a igreja de Atos e a igreja batista em Itatiaia. Aqui, irmãos, no versículo 19 fala que os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, ou seja, isso aconteceu lá no final do capítulo 7 e também no início do capítulo 8. Aí depois do capítulo 9 fala da conversão de Paulo, que ele tem aquela visão, ele contempla o Senhor Jesus, cai do cavalo, aí entra Ananias para poder falar com ele, e levá-lo à presença de Deus. E depois vem também, irmãos, a história de Pedro visitando Cornélio. Aí faz uma pausa, e aí nós entramos no capítulo 11 e volta de novo. Todos aqueles que foram dispersos quando Estevão foi morto, porque foi algo muito forte, muito impactante, irmãos. Estevão foi o primeiro mártir da igreja, e ele foi morto apedrejado na frente de todo mundo, e Paulo estava lá,
né? Diz a palavra de Deus que as roupas, né, de Estevão foram colocadas aos pés de Paulo, e ali a igreja estava gerou-se um certo temor, um certo medo no coração de muitos, que se dispersaram, mas eles se dispersaram e foram pregando a palavra de Deus. Se dispersaram diante da perseguição, eles não perderam o foco, diante dos problemas, eles não perderam o foco, diante das dificuldades, eles não perderam o foco. E qual era o foco? Servir a Deus, proclamar a Cristo, anunciar a salvação. Os problemas não tiraram o foco dos crentes daquela época. E aqui eu começo o sermão de hoje, irmãos. Quando a mão de Deus favorece a igreja, ela cresce, ela se fortalece, ela se torna relevante, ou seja, ela faz a diferença na terra. Ser relevante é fazer a diferença aonde você está, e a igreja fazia a diferença. Por quê? Porque a mão do Senhor era com eles. Quando a mão do Senhor está sobre a igreja, irmãos, a igreja se fortalece, a igreja se torna relevante, porque os problemas, as perseguições, as dificuldades não conseguem parar os crentes, não conseguem parar os crentes no propósito de continuarem servindo a Deus, apesar das lutas, das aflições que estão passando. Vieram as lutas, vieram as aflições, vieram as perseguições, mas os crentes não pararam. Os crentes não pararam, eles continuaram servindo. Por onde eles iam, eles estavam servindo a Deus, eles estavam proclamando a Cristo, eles estavam dando bom testemunho. As pessoas olhavam para eles e viam neles pessoas comprometidas com o Senhor, pessoas comprometidas com Jesus, apesar dos problemas, comprometidos com Jesus, apesar das aflições, comprometidos com Jesus, apesar das perseguições, comprometidos com Jesus e servindo a Deus, ganhando almas, proclamando o Evangelho, evangelizando as nações, apesar das aflições. Irmãos, eles estavam avançando. E essa palavra ela é pertinente para nós, porque nós estamos vivendo dias de aflição, nós estamos vivendo dias de angústia, nós estamos vivendo dias de dificuldade. Só que eu quero dizer para você, querido, que assim como as aflições daquele tempo não conseguiram parar aquela igreja, as aflições desse tempo não vão parar essa igreja. As aflições desse tempo não vão parar você, Débora, não vão parar você, Alcino. As aflições desse tempo, as perseguições desse tempo, os problemas desse tempo não vão parar você. Por quê? Porque a mão do Senhor é contigo, porque a mão do Senhor era com eles. Tudo está ali, irmãos, tudo está nesse versículo 21, porque a mão do Senhor era com eles, eles não paravam. Porque a mão do Senhor era com eles, eles avançavam. Porque a mão do Senhor era com eles enfrentavam os problemas e prevaleciam. E isso, irmãos, tem que ser algo que tem que falar forte no meu coração e no teu. Essa palavra que eu estou pregando hoje, se um dos pregadores que eu convidei para vir no final de semana não viesse, eu pregaria ela num dos dias eu estaria pregando essa palavra para a igreja. Irmãos, essa igreja não vai parar, porque está debaixo das mãos de Deus, está debaixo das mãos de Deus. A mão do Senhor era com eles, e eles avançavam. A mão do Senhor era com eles, por isso eles não perdiam o foco. A mão do Senhor era com eles, por isso eles tinham aflições, tinham lutas, mas eles venciam. Eu quero dizer para você, queridos, a mão do Senhor que estava com eles, está comigo e com você hoje. A mão do Senhor que era com eles, está comigo, com você e com essa igreja hoje, para que essa igreja enfrente as aflições desse tempo, porque as aflições do tempo deles, eram as aflições do tempo deles. A igreja de hoje tem as suas aflições, que são diferentes. Naquele tempo, eles não estavam enfrentando pandemia, sim ou não, irmãos? Naquele tempo eles não estavam enfrentando o esfriamento espiritual que hoje a igreja está enfrentando. Naquele tempo eles não estavam enfrentando, irmãos, muitas coisas que nós estamos enfrentando hoje. Mas o fato é que a mesma situação que fez com que aquela igreja vencesse é a situação que vai fazer essa igreja vencer hoje, que é a mão do Senhor sobre as nossas vidas.
Porque, irmãos, quando o crente está debaixo da mão do Senhor, ele não para, ele não se deixa vencer pelas dificuldades, mas ele vence as dificuldades. Isso está lá em Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Eu vou pedir para alguém ler para mim Isaías 41, 10. Por que o crente, quando ele está debaixo da mão do Senhor, ele vai adiante, ele vence, ele não para diante dos problemas? Pode ler lá. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia! Olha só, não temas, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com o que, irmãos? A destra. A destra. O que é a destra, irmãos? A destra é a mão direita de Deus. É como se ele dissesse para você assim: você não vai parar. Virão as lutas, virão as dificuldades, virão os problemas, tentarão te derrubar, porém, não temas, não temas, porque eu sou teu Deus. Eu sou teu Deus. Não te assombres, porque eu te ajudo, te fortaleço e te sustento com a minha mão direita. Ou seja, a mão direita de Deus, ela traz para mim força, ela traz para mim ajuda, ela traz para mim sustentação em tempos de aflição. Ou seja, nesse tempo, o que está te mantendo em pé? A mão de Deus. O que está te dando condição de se manter firme? A mão de Deus. O que está te dando condição de avançar? A mão de Deus. O que está te dando condição de permanecer fiel? A mão de Deus. A mão que sustenta, a mão que ajuda, a mão que fortalece. Essa mão poderosa está sobre a tua vida nessa noite. Essa mão poderosa está sobre as nossas vidas hoje. Vamos vencer, porque estamos debaixo da mão de Deus. A mão do Senhor era com eles, a mão do Senhor é conosco. Amém? Fala assim: a mão do Senhor é comigo para vencer. Aleluia. Tome posse, queridos. A mão de Deus é conosco. Irmãos, quando a mão de Deus favorece a igreja, ela se torna forte e relevante, porque os crentes caminham juntos em amor, praticando a cooperação e ajuda mútua. Diz a palavra de Deus, irmãos, já estou no segundo tópico. O primeiro tópico é: a mão de Deus nos fortalece para a gente não parar. Amém? Segundo, a igreja é forte e relevante quando a mão de Deus está sobre ela, porque os crentes caminham juntos em amor, praticando a cooperação, praticando a ajuda mútua. Diz a palavra de Deus, irmãos, que no versículo 22, e chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, e o qual, quando chegou, viu a graça de Deus. Olha a graça de Deus aí presente. Se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Muita gente se uniu ao Senhor. Irmãos, as pessoas foram se unindo, as pessoas foram se achegando, as pessoas foram, irmãos, se aproximando umas das outras. Havia amor naquele lugar, havia amor no coração dos crentes, e aquele amor era contagiante, e aí, de maneira que todos queriam estar juntos, unidos. E aquele que era mais antigo na fé, mas já experiente na fé, ele saía de onde ele estava para ajudar aquele que precisava ser aconselhado e ensinado a caminhar na fé. Isso é ajuda, isso é discipulado, isso é cooperação. Então aquela igreja, ela tinha tudo isso, ela tinha cooperação, ela tinha ajuda, ela tinha generosidade, porque a mão do Senhor era com eles. A mão do Senhor era com eles. Primeiro, irmãos, a mão do Senhor é a mão que ajuda, que sustenta, que fortalece. Mas a mão do Senhor também é a mão que congrega. Amém? Vou repetir: a mão do Senhor é a mão que congrega.
que ajunta, que traz para mais perto os que estão distantes uns dos outros. Isso está lá em Ezequiel, capítulo 20, versículo 34. Ezequiel 20, 34. Diz assim a palavra de Deus. Ezequiel, capítulo 20, versículo 34. E vos tirarei dentre os povos, e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte. Amém? Diga, com mão forte, e com braço estendido, e com indignação derramada. Ou seja, o Senhor está dizendo: com a minha mão forte eu vou te congregar. Com a minha mão forte eu vou ajuntar vocês. Quando vocês estiverem espalhados, a minha mão será estendida para ajuntar, para arrebanhar, para trazer todos para perto de mim e para perto uns dos outros. Irmãos, a mão do Senhor, quando ela age para aproximar as pessoas. Uma igreja onde a mão do Senhor está sobre ela, as pessoas não vivem brigando, as pessoas não vivem contendendo, as pessoas não vivem falando mal umas das outras. Por quê? Porque a mão do Senhor é contra essas coisas. A mão do Senhor, ela não aceita contenda. A mão do Senhor, ela não aceita discórdia entre o seu povo. Você pode ver lá em Atos que dificilmente você vai ver ali pessoas brigando entre si. Você não vai ver ali pessoas se acusando. Você não vai ver ali pessoas se levantando umas contra as outras, falando mal umas das outras. Por quê? Porque a mão do Senhor ajunta e não separa. Amém, queridos? A mão suja de Satanás, quando Satanás ele ergue a mão suja dele sobre a vida da igreja, é para espalhar contenda, é para espalhar discórdia. Quando Satanás ergue a mão suja dele contra um lar, contra uma família, é para fazer o marido e a mulher brigarem, é para fazer o marido e a mulher agirem com infidelidade no relacionamento conjugal um para com o outro. Quando Satanás ergue a mão suja dele sobre as famílias, é para que pais e filhos briguem, se distanciem uns dos outros. E é o que tem acontecido hoje em muitos lares. Muitos lares estão hoje vivendo situações de relacionamentos quebrados, relacionamentos em que filhos e filhas não conversam com o pai, com a mãe, relacionamentos onde marido e mulher estão muitas vezes de mal um com o outro, brigados, distantes. Por quê? Porque permitiram que a mão de Satanás entrasse naquele lugar. Mas, queridos, a solução é deixar a mão de Deus prevalecer. Aonde a mão de Deus reina, ali reina o amor, ali reina a paz, ali reina a graça, ali reina a restauração, ali reina a reconciliação. Irmãos, a mão do Senhor é a mão de amor. Amém, irmãos? É a mão de amor. A mão do Senhor, ela é cheia de amor. Por isso que o Senhor diz: pode uma mãe, isso está lá em Isaías, pode uma mãe esquecer da criança de colo que ainda está sendo amamentada? Todavia, se ela se esquecer, eu não me esquecerei de ti, pois te tenho gravado nas palmas da onde, irmãos? Das minhas mãos. Novamente a palavra mão. Irmãos, o que o Senhor está dizendo? A minha mão é para segurar com amor. A minha mão é para dar amor quando faltar amor na sua vida, de uma pessoa que você esperaria muito amor. Mas quando esse amor não vier, a minha mão estará ali para demonstrar que eu sou Deus de amor na sua vida. Eu sou Deus de amor na sua vida. Eu te sustento, eu te seguro. A sua vida está gravada na palma da minha mão. Na palma da minha mão. Amém, irmãos? Irmãos, a igreja, ela se torna forte, ela se torna relevante quando a mão do Senhor é sobre ela, porque ela se torna um ambiente de amor. Quem não gosta de estar num ambiente de amor, irmãos? Quem não gosta de estar num ambiente onde as pessoas se tratam bem, onde as pessoas
se respeitam, onde as pessoas querem ajudar umas às outras, espontaneamente. Quem não quer estar num ambiente de amor onde todos verdadeiramente caminham como amigos, né? Se ajudando, se apoiando, né? Sendo apoio na vida um do outro. Irmãos, é ruim você estar num ambiente onde tem discórdia, sim ou não? E naquela igreja de Atos dos Apóstolos, irmãos, havia muito amor. É relatado que o povo caía na graça, o povo de Deus caía na graça do povo que não era de Deus, né? O povo louvava a Deus com singeleza de coração, eles comiam juntos em casa ou no templo, eles estavam juntos e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Eles tinham tudo em comum, ou seja, todos estavam preocupados com todos, né? Todos cuidavam de todos. Isso é demonstração de amor. A mão amorosa de Deus estava sobre aquela igreja, e eu quero profetizar que a mão amorosa de Deus está sobre esta igreja, para destruir o ódio, para destruir a contenda, para destruir, irmãos, tudo aquilo que é anti-amor na vida dos crentes, na minha vida, na sua vida. Amém, queridos? Terceiro ponto: quando a mão de Deus está sobre a igreja, ela se torna forte, ela se torna relevante, irmãos, porque os crentes são exortados a permanecerem no Senhor. Diz a palavra de Deus que Barnabé chegou ali e exortou o povo para que permanecesse em Deus, porque, irmãos, muitos que estavam ali novatos na fé, ainda estavam, irmãos, caminhando, de certa forma, no pecado, ainda estavam, de certa forma, vacilando, queriam a Jesus, queriam o Senhor, mas também ainda ficavam aquelas práticas do passado, batendo na porta do coração e dizendo: eu estou aqui ainda, o velho homem, as velhas práticas. Aí o que acontece? Vem a exortação. Exortar significa trazer e colocar do lado. Esse é o significado da palavra exortação na Bíblia. Exortar não é apenas dar uma dura ou corrigir. Exortar é trazer e colocar do lado para caminhar contigo. Exortar muitas vezes é encorajar. Exortar também muitas vezes é corrigir. Mas ali Barnabé estava encorajando e também estava corrigindo. E eu digo assim, irmãos, que quando a igreja ela é encorajada, ela é corrigida, e as pessoas aceitam a exortação do Senhor, as pessoas aceitam serem exortadas, reconhecem muitas vezes que precisam melhorar, mudar de vida, mudar o rumo, né, da sua vida, permitir que o Senhor mude situações, hábitos, comportamentos que não condizem com a vida nova que receberam em Cristo Jesus. A igreja se torna forte, a igreja se torna relevante. Por quê? Porque começa a prevalecer na vida dos crentes a santidade de Deus. A santidade de Deus começa a brilhar, a resplandecer na vida do povo. E o que acontece? As pessoas de fora, elas começam a olhar para dentro e dizer: realmente Deus está ali, porque aquelas pessoas estão mudando de comportamento. Eu lembro daquele fulano que fazia isso, que fazia aquilo de errado, e agora não está fazendo mais, não está mais praticando aquilo. Houve mudança, houve abandono do erro para servir a Deus. Irmãos, uma igreja que tem sobre ela a mão do Senhor não vai permanecer no pecado. Não vai permanecer no pecado. Sabe por quê, irmãos? Porque a mão de Deus, ela levanta o pecador, mas ela se opõe ao pecado. A mão de Deus, ela se levanta contra o pecado. A mão de Deus faz oposição ao pecado. A mão de Deus não aceita o pecado. Quem lembra de Davi, rei Davi? Se você ler o Salmo 32, no versículo 4, você vai encontrar Davi dizendo o seguinte: enquanto eu calei o meu pecado, o que pesava sobre mim? Ele disse: a sua mão. Olha aí, a palavra mão, a sua mão pesava sobre mim. Isso quer dizer que no momento em que ele estava no pecado, ele sentiu o peso da mão de Deus. Ele sentiu o peso da mão de Deus, dizendo: Davi,
eu não te escolhi para ficar no pecado, eu não te escolhi para você viver no pecado. E aí a mão do Senhor começou a pressionar Davi, a mão do Senhor começou a pressionar Davi para que ele saísse do pecado. Irmão, se você está debaixo da mão de Deus, quando você pecar, a mão do Senhor vai pesar. Fala para o seu irmão aí, se você pecar, a mão de Deus vai pesar. A mão de Deus pesa, irmãos. A gente não gosta de falar isso, mas a mão de Deus pesa. Davi disse: enquanto eu calei o meu pecado, ou enquanto eu me omiti e fiquei ali escondendo o meu pecado, a mão do Senhor pesava sobre mim. Qual foi a consequência dessa mão pesada de Deus na vida dele? Ele perdeu o sono. Diz a palavra de Deus que ele não conseguia dormir. Ele disse: a minha alegria se foi embora, o meu humor se tornou em sequidão de estio, e o sono fugiu-me. Eu não conseguia dormir, e a minha alegria foi embora. Tanto é que você vai para o Salmo 51, e aí Davi diz assim: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Cria em mim um espírito reto, e renove em mim um coração puro. Naquele momento Davi estava dizendo: Senhor, a tua mão está pesando sobre mim. Queridos, aonde a mão de Deus está, o pecado não pode prevalecer. O pecado não pode permanecer na vida dos crentes. Amém, queridos? Em último lugar, quando a mão de Deus está sobre a igreja, ela se torna forte e ela se torna relevante, porque os crentes são instruídos, capacitados pelo Senhor para crescimento e se tornarem pessoas mais preparadas para a sua obra. Irmãos, diz a palavra de Deus que muitos foram aprendendo, foram ensinados, e eles foram crescendo no conhecimento do Senhor. Isso é mudança de vida, isso é evolução, isso é aperfeiçoamento. A mão de Deus, irmãos, ela é empreendedora. A mão de Deus, ela é empreendedora, ela investe naqueles a quem Deus ama. Irmãos, se você vai lá para Jeremias 18, quando o Senhor diz ao profeta: desce à casa do oleiro, e ali eu falarei contigo. E a palavra de Deus diz que Jeremias desce à casa do oleiro, e ele vê lá o oleiro trabalhando o barro, e fazendo do barro um vaso em suas mãos. E chega um momento em que o vaso que está nas mãos do oleiro, ele se quebra. E aí o oleiro pega aquele vaso quebrado e começa a fazer de novo. E aí no versículo 6 do capítulo 18 de Jeremias, Deus diz ao profeta, falando a Israel: não sou eu o Senhor, Deus de Israel? Não tenho eu autoridade para fazer com Israel da mesma maneira como o oleiro fez com esse vaso? Porque assim como o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão. Assim sois vós na minha mão. Aqui nós vemos a mão de um Deus que molda, a mão de um Deus que transforma. O que eu quero dizer para você, querido? Que uma igreja debaixo da mão de Deus é uma igreja onde os crentes não podem permanecer como estão. Eles serão mudados, transformados, moldados segundo o querer do coração de Deus. Serão moldados no seu caráter, serão moldados nos dons, serão moldados no seu comportamento, porque o Senhor ele tem um propósito de fazer de cada um de nós um vaso novo, um vaso para a sua honra, um vaso para a sua glória. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que quando o vaso se quebra nas mãos do oleiro, o oleiro não joga o vaso fora. Quebrado, ele continua nas mãos do oleiro, e o oleiro continua trabalhando com aquele vaso. O que eu quero dizer para você nessa noite? Muitas vezes, como vasos quebrados, somos nós nas mãos de Deus. Às vezes as circunstâncias nos quebram, às vezes somos quebrados pela enfermidade,
Às vezes somos quebrados pela vida financeira, pelos problemas da vida financeira que nós estamos enfrentando. Às vezes somos quebrados, irmãos, por uma desilusão amorosa. Às vezes somos quebrados, irmãos, por uma decepção profunda com alguém dentro da igreja, fora da igreja. Às vezes somos quebrados por situações que nos frustram, mas mesmo quebrados, mesmo machucados, feridos, nós estamos nas mãos do oleiro. Quebrado, mas nas mãos do oleiro. Feridos, mas nas mãos do oleiro. Ele vai fazer de nós um vaso novo, para a sua glória. Uma igreja debaixo das mãos de Deus é uma igreja onde os crentes são consertados. Quem precisa ser consertado, irmãos? Eu preciso ser consertado a cada dia, né? É uma igreja onde os crentes são consertados, onde os crentes são arrumados, onde os crentes são transformados, onde os crentes são moldados para agradar o coração de Deus. Eu quero deixar essa palavra porque foi uma palavra que Deus me deu dentro do tema do aniversário da igreja, e eu creio que ela se encaixa para as nossas vidas, se encaixa para esta igreja, né? Se encaixa para as necessidades que Deus tem com esta obra. Então eu quero que você assimile no seu coração essa palavra, porque com certeza, queridos, ela tem a ver conosco, ela tem a ver comigo, ela tem a ver com você, ela tem a ver com a existência dessa igreja neste local. A mão de Deus era com eles, a mão de Deus é conosco. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento?